Pronto. Boa tarde, só esperando entrar mais algumas pessoas na live pra gente dar continuidade, tá certo? Boa tarde, pessoal. Esperar só mais uns 2 minutinhos para entrar mais gente, para a gente dar seguimento. Esperar só mais uns 2 minutinhos para entrar mais gente, para a gente dar seguimento. Boa tarde, pessoal. A gente da Labil, da Faculdade Mineves, está com mais uma edição do nosso podcast, né, Café com a Labil. E hoje a gente recebe o nosso professor egresso da instituição, Antônio Lisboa. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, Branca? Prazer receber você aqui. Minha amiga Cíntia está comigo aí nessa edição, né? Então, vamos lá. Pessoal que tiver dúvida, curiosidade sobre o mundo da microbiologia, podem enviar aqui no nosso chat, tá? No nosso direct, que a gente vai procurar sanar todas as dúvidas e curiosidades de vocês dentro desse mundo. Antônio, nessa edição, primeiro agradecer sua presença e pelo pessoal que tiver dúvida, gostaria sobre o mundo que o senhor falasse um pouco como foi a sua trajetória, tanto desde o princípio, né? Como foi que conheceu a biomedicina, o porquê a biomedicina e o que te faz até hoje continuar, né, na área de atuação e procurar especializações, enfim, como foi a sua trajetória. Primeiro, boa tarde, meninas, boa tarde, pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Dentro da biomedicina, a minha história já foi um pouco mais tarde, não foi minha primeira opção do curso. Na verdade, eu fazia um curso de engenharia antes, passei alguns anos na federal. E eu não conhecia a biomedicina, na verdade, a biomedicina era algo que não tinha muito aqui em João Pessoa. Na verdade, no Nordeste inteiro, isso lá em 2014. Dentro da biomedicina, 2016, na verdade, 2016, mas eu estava procurando em 2015, 2016, não era uma coisa que aparecia tanto. Na verdade, foi através de Minas Gerais, que ele tem acabado de se formar em biomedicina, ele postava bastante sobre, ele falava muito, ele acabou, quando ele terminou lá, ele acabou sendo também do delegado do conselho lá de Minas. Ele falava bastante, eu achei interessante pensar sobre o curso e falei, poxa, é isso que eu quero. Eu sempre gostei muito, assim, da parte, eu estava na escola da parte de ciências, gostei muito lá do ensino médio, química, física, biologia, sempre foram minhas áreas. E assim que eu vi o curso, vi as possibilidades, eu falei, isso é para mim. Essa é uma área que eu tenho muito interesse, eu pretendo, é o que eu já me identifico bastante. E na época, eu não comecei aqui na faculdade, eu fui para outra, acabei não me visitando muito relacionado nessa outra, questões assim, da instituição mesmo.
E aí a Santa Emília, na época Santa Emília, hoje em Neves, teve alguns amigos que tinham migrado para cá e disseram, vem assistir aqui, vem ver uma aula. E aí eu acho que você ainda era professor, na época era o professor de biologia celular. E aí ela tinha saído da vida dos filhos. Hoje pra mim foi uma aula muito bacana. Na época ela nem tinha, quando eu comecei, não era aqui, era na estrutura mais antiga da faculdade, que era de vizinha de Santa Isabel. E eu assisti uma aula e fiquei encantado, porque foi uma aula de microscopia, a gente tinha, na época lá tinha como se fosse um auditório com um microscópio, eu assisti, eu falei, poxa, que coisa maravilhosa, essa é a estrutura que eu quero pra mim. E vim pra cá. E teve então assim, foi um curso que eu sempre. Era o que eu esperava. Era o que eu esperava realmente. Eu acho que não teve uma disciplina que eu falei, nossa, não gosto. Teve sim, teve uma. A única disciplina do curso. Sempre tem alguma que a gente diz, nossa. Sempre tem uma que é mais. Era mais porque eu não conseguia parar para o negócio muito. Era muito RDC. Na época a gente tinha gestão laboratorial. Mas que depois, assim, por ter sido a única disciplina onde eu acabei de ir para a final na época, foi. A única disciplina que eu fui para a final ainda foi uma coisa que eu me apeguei. Então eu passei a ler eu sei muita coisa assim, daquilo, então eu sempre fui muito engajado aqui, desde o primeiro período, mas no primeiro período eram as coisas muito básicas e eu não tinha conseguido aproveitamento direto, então eu preferi não pegar aproveitamento. Então foi que eu me apeguei. Porque assim, quando a gente vem da Federal é outro patamar de nota. Então, se a gente só fosse aproveitar o recurso, eu vou aproveitar e falar muito ruim. Eu prefiro fazer de novo e começar do zero. Então, como sempre era coisa muito básica, eu acabei me engajando muito, ajudando os outros alunos. Sempre. Assim, a faculdade sempre é muito aberta para mim. Vocês sabem, vocês vêm para cá, assim, a gente tem a oportunidade de ter aqui, através da faculdade, ter o podcast, conversar com o pessoal. Então, a faculdade sempre foi muito aberta. Então, lá, por as questões, eu preferia ficar à tarde lá na faculdade estudando, e tem estrutura para a gente conhece daqui hoje. Então eu ficava numa sala estudando, na época eu fiz amizade com o Cris, que Cris na época estava conversando comigo também. Eu falei, poxa Cris, vamos comigo estudar? Você daqui estudar? A gente vai estudando. Desde o primeiro período o pessoal já se juntava comigo para poder estudar. Então, para mim foi um incentivo muito grande. E desde o primeiro período eu já era o monitor da sala. Toda vez que eu sempre peguei monitorias e sempre estive envolvido com essa coisa da docência mesmo. Que é o que, quando eu entrei na biomedicina, eu descobri que era o carro-chefe da original, né? A biomedicina surgiu para formar professores. Então, esse foi só mais um ponto de identificação, foi uma coisa que eu descobri aqui, o quanto eu gostava de dar aula, de passar, que eu tinha a capacidade de fazer isso. Eu descobri aqui dentro. Então, a princípio, logo quando você entrou nas outras, nos outros cursos, você não tinha em mente a docência. A docência, ela veio quando você migrou para a Unineves, e aí foi criando uma afinidade com o pessoal, então ele acabou entrando meio que de paraquedas na sua vida docente, né? Exatamente, não foi bem de paraquedas, foi construindo aos pouquinhos, então... sempre eu estava envolvido com isso, sempre ia, como aluno já palestrava, já tinha, sempre a faculdade é convidada para alguns eventos, e aí precisava uma palestra de saúde do homem, tem uma coisa, às vezes não tinha professor disponível, não, Antônio, não tem que fazer palestra. Já fazia, já participava desde quando eu era aluno. E aí, saindo um pouquinho da docência, como foi que tu se encontrou dentro da microbiologia, né? Hoje você já é formado e tem pós, né, em microbiologia. E como foi que a microbiologia entrou na tua vida? Entrou para um desafio. Eu achava muito difícil a microbiologia. Achava muito difícil. Para mim era muito fácil, assim,
sempre, pra mim é uma coisa muito lógica, por exemplo, bioquímica. E bioquímica pra mim sempre foi muito lógico, eu sempre entendi. Mas microbiologia é um negócio que eu achava difícil. Eu não conseguia decorar, eu achava um desafio. Mas o que mais me deixou assim interessado foi quando eu comecei nos estágios. Pra mim era muito fácil. Quando eu comecei no estágio nas análises clínicas, eu fiquei um pouquinho frustrado quando eu parei para ver que quando a gente está na bancada, mas a gente vai em estágio de bancada, né? Estágio não. Dependendo de onde você mais me deixou assim. Eu fiquei um pouquinho frustrado porque a gente era muito. Fazia exame, mandava. Não tinha muita área pra gente discutir. Eu adorava caso clínico, adorava pegar, investigar. Quando eu estagiei no hospital, eu olhava por exame, eu levava, questionava, às vezes eu pedia para levar para o chefe delegado. Uma vez era um paciente que veio do interior. E aí, quando a gente fez as partidas dele, deu baixíssimo. Deu assim, ele disse que eu adorava pegar, investigar. Não, desculpa, foi as. No hospital. Foi plaqueta. Foi plaqueta. 50 mil. Quando esse ela tá saindo daqui. 50 mil. Eu olhei, não tinha nada, e fui lavar e eu fui buscar, bati em histórico, já tinha histórico assim. Porra. E aí. Liga pra ela, liga pra saber. Baixíssimo. A gente foi, marcou e aí. Ficou marcado pra ele voltar. Eu não lembro também, mas. Eu peguei, não lembro o nome dele. Mas eu sempre gostei de sentar, discutir, ver esse carro, ver uma coisa, saber o que era. Pra mim sempre foi muito mais empolgante, sabe? Pensar casa a casa e parar pra refletir cada um. Quando a gente tá na bancada da análise clínica, em geral, a gente não tem tempo pra fazer isso. O corre é grande, muito grande. Se vocês pensarem assim, um hospital de pequeno porte, de poucas pessoas, ele atende sempre que você faz uma coisa de 70 a 100 amostras por dia. Não tem como você, brincando. Vocês que estão na realidade hoje lá do hospital do Grupo Neves, lá assim, 100 amostras assim, de uns 2 horas para 100 amostras. É muita coisa. Não tem como a gente parar para ver caso por caso. E o que me chamou a atenção para a microbiologia é porque tinha isso. Mesmo se você tivesse uma rotina muito grande, você é obrigado a refletir sobre cada caso, refletir sobre cada coisa. Você tem que parar e interpretar. Se aparece, se você faz uma amostra e a amostra não cresce hoje, talvez vai crescer amanhã, e aí talvez já seja outra coisa diferente. Se você tem que interpretar, se você faz uma orocultura, você vai ter que ter feito também o sumário, para você ter certeza de que a criança negativa é de fato negativo, ou se ele pode ser porque o paciente está fazendo uso de microbiano já. Então tudo isso é uma coisa que me inspirou, e principalmente é uma hora que você bota mais a mão na massa. Eu sempre gostei de laboratório. Não sei do que eu não gostava. Na escola a gente tem pouco, né? Assim, a parte de laboratório, então tem essa fantasia depois de ser o cara que trabalha dentro do laboratório. E quando a gente está assim, nas análises clínicas, a gente vai ter laboratório. Mas não é o que eu esperava. Não é aquela coisa que a gente bota a mão na massa e faz, você vê, tem toda uma coisa que dá experiência profissional. Outra coisa que me chama atenção também. É uma área que a gente precisa ter experiência prática. Quando a gente está nas análises experiência prática, a gente vai ter. Teve uma coisa que eu não tive tantas experiências assim profissionais na área de metodologia, mas é que eu tive. Teve uma coisa que eu aprendi muito. É uma área que a gente que foi. Não importa o que você estudou. Experiência prática. Assim, não importa, você tem que saber. Mas quando você vai para a prática, você vê que o negócio é diferente. Quando você tem experiência, quando você começa a aprender, e eu vi isso para mim, foi assim, muito. Me abriu minha mente. Que eu achava, eu lia livros, eu pesquisava, eu procurava. Como é que eu vou identificar uma bactéria só de olhar? Como é que eu vou fazer isso? Isso é muito difícil, tem muita coisa, meu Deus do céu. Como é que eu... Eu parei, quando tive a minha primeira experiência, que eu estava tendo a rotina ali quase todo dia, pegando a amostra e vendo, fazendo, estudando,
eu comecei a bater posição, assim, isso são áureos, isso é uma Klebsiella, só de olhar, já me direcionar, já foi uma coisa que eu falei, nossa, como eu tô avançado. Legal você falar sobre isso, porque assim, micro é uma área que me interessa desde do meu P1 aqui, sempre foi uma área que eu tive muito interesse. E eu tenho a mesma sensação, essa que você falou agora, não sei se minha amiga tem também essa mesma sensação, de que por mais que a gente estude, leia, tente procurar sobre assuntos, sempre se inteirar, procurar artigos, isso, aquilo, quando a gente se depara com a prática que pega a placa desse jeito, eu não sei nada. Quanto mais a gente procura um referencial teórico, que a gente chega na prática, a gente diz assim, caramba, eu tenho que estudar mais e mais. E é legal ele falar isso, da questão de o dia a dia ser bem importante, porque tira isso da nossa, pelo menos da minha cabeça, né? Dizer que eu não sei nada, porque muitas vezes é a sensação que eu tenho para a parte da microbiologia. Eu estudo e nunca sei nada. Então, foi legal você tocar nesse ponto, porque é um sentimento que eu tenho também. Eu vou incluir hoje aqui nos estágios pela primeira vez. Isso da nossa, pelo menos da minha cabeça. Pelo menos do que eu estudei aqui. Eu não sei nada, porque muitas vezes é a sensação que eu tenho para a parte da microbiologia. Eu estudo e nunca sei de nada. Então, foi legal você ter tocado. A gente começou a introduzir isso nos estágios agora. Um sentimento então, que eu tenho. Então hoje eu já vou pegar uma turma e já vou pegar eles para introduzir o estágio do zero. Hoje consegue ter um fluxo de amostra bacana, então já tem as culturas feitas para o meio discutir, ver aquela placa. A gente não consegue fazer tudo, até porque o micro é um setor bem custoso, né? Então, mas pelo menos para os alunos saírem com mais experiência do que eu saí na minha época, eu espero que eles vão sair, sabe? A gente tem isso, aqui a gente tem muita prática nas aulas práticas, né? Com a professora Kelly, né? Na minha tinha a Heloísa também, e a gente tinha muita vivência lá, mas uma aula é muito boa. Numa aula a gente vai ter 2, 3 encontros no laboratório para ver uma coisa que às vezes a gente faz sem meio e nem vê o resultado. Ou vai ver, mas vê assim, vê uma vez, não tem como se apegar. E a turma é muito grande, é muita gente. Micro é um negócio que não funciona direito com muita gente. É um negócio que é muito individual. Outra coisa também assim, que é importante, que eu acho importante falar, é que micro, você tem que criar, tem que ser metódico. Você tem que ter sua metodologia, uma engrenagemzinha. Se você tem que encaixar tudo nas engrenagens hoje, para ela girar, e amanhã você já ter essa coisa mais processada, você vai devolver ela vai girar essa engrenagem que não depende de você. Você não tem uma máquina que você tem uma máquina que a gente tem que ser metódico. Mas você vai colocar a máquina demora 12 horas para dar um resultado. Então, se você não fez seu trabalho bem hoje, amanhã vai dar essa bomba, já perdeu mais 12 horas. Então, tudo isso, tudo o paciente está correndo todo o tempo. A micro é a área que tem maior tempo para dar uma amostra, mas se perder tempo, 1, 2 dias é muito significativo para o paciente. Sabe, se a gente faz uma coisinha errada, já era. A pressão também, né? Que acaba, pelo que eu vejo no laboratório e experiências próprias de outros profissionais, eles sempre falam assim que o setor de microbiologia para a visão médica é algo que semeou a amostra, colocou na estufa, ela já cresceu. Então eu acho assim que lidar com a pressão também que põe também é bem... Tem uma coisa que eu já vi muito meme no Instagram falando, uma cultura de urgência, uma cultura de urgência. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar fazendo uma dança da chuva, ela para o pessoal, para ver se a bactéria cresce mais rápido, ela não cresce. Então, assim, é necessário que haja essa metodologia muito bem descrita no setor da metodologia. É uma coisa que assim,
Você vai ter maior impacto quando você entra no laboratório. Ele tem que ter tudo bem descrito. Para ver se a bactéria cresce tá bem feito, que parte então, é. Assim, quando é foi essa necessário coleta, que haja essa metodologia. eu já vi até lugares que tinha que ter descrito na ficha o lote do. Se o meio de cultura era pronto, qual foi o lote, se você fazia. Se você faz a placa, tem que ter uma identificação de quando você fez aquela placa, porque tudo isso vai levar a, por exemplo, de repente só um resultado, como já aconteceu comigo, já aconteceu de numa placa no laboratório que eu trabalhei, eu trabalhava com placa pronta. E aí foi uma amostra da LCR e cresceu uma vila negativa, um pouquinho. Uma identificação de mas isso a gente considera, né? Cresceu bem pouquinho. E aí, quando eu fui fazer a identificação, era uma bactéria que eu nunca tinha ouvido falar. E aí ficou naquela, quando eu não aguento. Eu tive que parar, eu tive que parar para estudar o que era aquele negócio ali, porque se era uma coisa assim, raríssima. Eu vi que era muito comum em contaminação de água, que já foi um outro que a gente teve que descartar. Porque era significativo de que aquela água que foi produzida estava contaminada. Eu tenho uma dúvida. Olhando no meu dia a dia, eu escutei uma vez que teve uma placa, tem lá o lote, vem as placas, esse local ele compra, acredito eu que ele compra as placas prontas, né, pelo relato. E aí, se aparece uma ou duas placas, um fungo, dentro daquele lote. E aquilo ali significa que todas as placas devem ser descartadas? Calma. Você tem ali um lote específico, e aí você tirou da geladeira e cresceu um fungo, tirou da geladeira e cresceu um fungo. Eu descartaria. Todo o lote. E não só o que estava com o fungo, né? Todo lote. Porque um lote, como é que funciona isso? Agora assim, saindo mais da parte de microbiologia específica, então como é que funciona assim essas coisas? Um lote significa que aquilo tudo foi produzido na mesma remessa, foi feito na mesma embalagem, botar assim. Então se começa a aparecer vários que... eu não sei se você já viu, acho que não sei se vocês já viram, mas como é que vem? Quando ele vem pronto, vem um saquinho e por dentro vem outro saco isolado e as placas estão todas fechadinhas. Não é para ter essa contaminação se ele está dentro do vaso, né? Então pode ser que esteja que isso não foi bem guardado, então por algum motivo sofreu, e então tem como defender do que ocorreu no lote. E ocorreu em uma ou duas placas. Se apareceu em uma ou duas placas, eu já descolaria o lote. Duas placas. Então já é considerável descartar todo o lote. Eu já consideraria descartar o lote todo, claro. Aí assim, a gente vai para a parte não muito legal, que é, às vezes, a ordem de cima faz descartaduras e isso funciona e trabalha como você tem. Mas aí você vai ter que, nesse caso, você poderia identificar qual é aquela bactéria, porque de repente ela aparece, a bactéria ou o fungo, no caso, faz a identificação daquele fungo, vê se ela aparece de outro jeito. Se começa a aparecer nas amostras, aí já iria de novo. Não tem condição. Eu tenho condição de trabalhar com isso. Porque é muito isso. É você, se vê a ordem vem de cima, você assim, né? Não tem muito o que fazer, querendo ou não. Se vem assim, ó, você vai jogar essa placa, acabou. Tem duas placas, ignora. Ignora ela e trabalha com isso. Se começou a aparecer isso, crescer, porque assim, as bactérias dos fungos competem pelo alimento, né? A placa só tem uma quantidade de alimentos, eles vão competir para ver quem cresce. Se começa a crescer e atrapalhar, não tem o que fazer. Aí você vai juntando argumentos para poder rebater aquilo. O ideal é, começou a aparecer contaminação, descarta o lote. Descarta o lote. Assim, né? Mas isso não é na visão do que eu aprendi, claro. Mas tudo tem o seu... É porque eu te fiz essa pergunta porque nesse momento a gente está estudando a parte de análise de líquidos, né, líquido? E aí, de fluidos, líquido, né, também? E aí entra na questão da, assim, que eu fico muito pensativa ao meu particular, não sei bem, com o meu particular. Qual é a minha ação
que eu devo ter inerente à situação da minha amostra, com o que eu devo trabalhar, qual é a minha posição como profissional. Isso é uma coisa que eu durmo e acordo pensando nisso. Pensando na qualidade, no controle de qualidade. Sim. Isso aí eu vou tranquilizar, não sei se tranquilizar, mas eu acho que dá uma resposta para isso aqui. Acho que você já deve ter visto isso. Todo laboratório ele vai ter 2 tipos de controle de qualidade, pelo menos. Um é o interno, que a gente faz para garantir que nossos processos, ali que eu estou fazendo, é ok. Por exemplo, o controle de eu ver o lote, do ter a nota do lote, quando eu abri, o que foi que eu usei, desse controle. Por quê? Se eu abrir um lote que não é bacana, eu já vou ter um sistema falando que, essa placa desse lote aqui estava contaminada. Então eu vou pesquisar e já vou descartar, né? Enquanto não estou falando, vou descartar aqui. E a gente tem também o controle de qualidade externa. Como é que funciona? Tem alguns órgãos que trabalham fazendo essa regulação. Mas os laboratórios vão lá, contratam o serviço, eles mandam periodicamente amostras, eles têm, sabem quanto é, o que tem, como, as quantidades, para que você faça o seu equipamento, que você faça os processos, você aplique o seu passo a passo, ache os resultados e devolva para eles. Então, eles, de acordo com o que você achar, eles vão dar uma nota. Então, isso é um processo que chama de acreditação. Quando você tem uma acreditação, é excelente o seu laboratório. Não só excelente, como é obrigatório você ter uma acreditação. Tem diversos, né? Diversos fatos. Você tem diversos. Então eles dão todo esse parâmetro. Eles dão, inclusive, um passo a passo de como você deve, dão bulas, né? De como é que você deve lidar com aquela amostra. Então isso, se você aplicar isso para todas as suas amostras, é excelente o que eles querem. Se você aplicar isso, pegar aquela informação e lidar com ela para todas as suas amostras, você vai estar seguindo que eles estão querendo. Você vai ter um bom resultado porque é o que eles estão avaliando. Está entendendo? Porque eles vão dizer, você vai ter que tratar desta forma esta amostra. Então você segue aquilo ali. Se você tiver esse passo a passo guiado, a rotina do laboratório. É a questão que eu estava falando da metodologia. Ser metódico mesmo. O laboratório tem que ser metódico. Você tem que colocar à prova o que você aprendeu. Então, você tem que ter os famosos POPs, que você já me ensinou, achando o saco de POP. O POP é essencial. Por quê? No laboratório, às vezes, só você trabalhando. E você em branca. Você é no dia par, a branca no dia ímpar. Então, você não pode fazer de um jeito que branco faz diferente. Mas que os dois tivessem certos. Mas pode ter um pequeno erro entre os dois. Então, o ideal é que as duas sejam a mesma coisa. Mas a leitura de lâminas, se você não faz a leitura de todas as lâminas, qual é o mínimo que você vai ter para poder ler uma lâmina? É o RDW? Isso tem que estar descrito no POP, para que não haja dúvidas para os dois. Mais importante ainda é isso para a microbiologia. Por exemplo, eu já vi laboratórios com problema que pouca gente, pessoal, tem pouca gente e as amostras não eram semeadas que chegavam. Então, essa amostra chegava, ficava na geladeira, aguardando o próximo plantão da microbiologia para poder fazer o semeio. Isso não é péssimo, você perde tempo. Se a amostra chegava o plantão era até 7 horas da noite. A amostra chegava às 7h30, já não tem ninguém para semear. Então essa amostra ia ficar para amanhã semeada. E aí vem a questão, se já tem pouca gente, você vai estar sobrecarregado, porque tem todas as amostras para tirar. Do dia e ainda do dia anterior, para você fazer a leitura, você passar e fazer. Então tudo isso é perda de tempo. E essa amostra poderia estar saindo no outro dia à noite, o resultado, agora só vai sair no outro dia. Assim, o que eu vejo sobre o setor do micro é que ele acaba sendo um setor um pouco individualista. E que se tiver mais de uma pessoa, ou seja, mais de um plantonista, se for plantão, precisam trabalhar
juntos, porque, por exemplo, se eu chego a ser meio a minha placa branca, ela tem que ter noção do que eu fiz, assim, ela não tem que adivinhar. Então, eu acho que a comunicação dentro do setor de microbiologia ela é muito importante. A rotina, ela precisa ser muito bem alinhada entre os dois. Então, assim, além disso, você está certíssimo, assim, e além disso, vai ter uma preocupação, por exemplo, então, assim, além disso, um nivelamento dessas pessoas. E, por exemplo, já vi pessoal que sempre trabalhou só com micro, sabe, estagiou no micro, sempre trabalhou só com micro. E aí tem muitas dúvidas para fazer uma leitura, por exemplo, plano de urina, porque já não lembrava. Então precisa haver essa reciclagem. Poxa, o que vai acontecer de um jeito que, se você, Branca, estiver acostumado a trabalhar só, você terminou o curso, fez lá sua pós de micro, mas você se acostumou a só trabalhar em bancada de análise espírita, isso hemograma, fazendo a sua urina, você não vai ter a noção, por exemplo, que essa pessoa tem, mas ela não sabe o hemograma tão bem quanto você sabe. Então isso também vai o companheirismo necessário. Sabe? Não só companheirismo, mas é nivelamento. É você pegar, sentar com o pessoal, fazer o nivelamento, explicar como é que deve ser feito, a preocupação. Gestão mesmo, né? É da parte de gestão. Isso, o ideal seria na teoria, o gestor não se preocuparia com isso, mas às vezes acontece só no coleguismo. Se a gente está os três aqui trabalhando, faz, ó, eu quero ter o melhor. Eu me preocupo muito em ter o melhor resultado possível para sair. Eu não quero que as coisas saia errado, porque eu me preocupo com quem está recebendo aquilo. Eu sempre aprendi muito aqui que a gente, toda amostra é o amor de alguém. Então, se você faz isso nas coxas, de repente você está o pai de alguém, ou o filho de alguém. Se você faz isso nas coxas, eu acho muito justo que eu que faço. Botar com depois, vamos sentar ali, vamos estudar. Pô, tem um material bacana, vamos botar com um material para tu ler. Ter esse. Não só o feeling, mas ter, por exemplo, você pode ter uma biblioteca compartilhada com os seus colegas, sabe? Você lê ali o pop, tem um negócio, manda para lá, tira foto da amostra. Tem toda uma metodologia, por exemplo. Tem uma metodologia que se faz bastante, na leitura de lâminas. Você tem lâminas que você já conhece, certo? Você vai lá numa lâmina de grão, você faz essa lâmina que você já conhece. Toda vez que você vai fazer a leitura de lâmina de grão, você pega uma daquela lâmina, você faz a leitura. É uma lâmina já conhecida, então você vai lá, bota lâmina A12, resultado lido, óculos gram-positivos, por exemplo. Para que depois de mês em mês você pegar ali as fichas, ver o que é que todo mundo leu, o que é que eu, o que é que Branca, o que é que Cíntia leram, e ver se todo mundo está fazendo a mesma coisa, para evitar acontecer o que acontece. Você faz, de repente, você faz uma lâmina, aí fica o corante, não é o que acontece. Ele às vezes acontece de ficar um pouco mais diferente, uma coisa aí. Você ficar em dúvida, às vezes. Acontecia muito com Citrobacter. Citrobacter ele é. Você tem acontecia muito com Citrobacter. Era um. Ele ficava muito confuso para a gente entender o que era. Então a gente começou a fazer, deixar a lâmina de Citrobacter pronta, quando achava, marcava ela. Para que todo mundo, quando fosse fazer leitura de lâmina, pegava aquela lâmina, lia e depois comparava o que todo mundo achou. Se todo mundo achou uma coisa, beleza. Se não, lâmina, voltar, fazer isso com uma amostra de urina também. Às vezes o pessoal está com dúvida, faz uma amostra de urina, está com urina, todo mundo lê, tira foto, manda grupo. Se fazia muito também, por exemplo, a gente recebia as roteiro de qualidade, vem uma bactéria, vem biofilizada, e aí faz a reconstrução dela, tem semeia e faz a identificação. Separa ela, faz ali isolamento, pega aquele isolamento, vai para o grão, vai ler o grão dela, lê o grão, vai para a identificação, faz esse processo. Quando a gente fazia junto, tirava várias fotos e aí colocava tudo, ó pessoal, tem o teste hoje. A amostra é tal, pode imprimir, e aí cada um tem que fazer um conforme. E lá se identificava, tem as fotos, você identificava, isso aqui é tal, isso aqui é o que é. Porque aí no final você ia ter a prova. Fazia isso com lâmina de bar, também sabe o que é bar, né? Baciloácido. Porque no final você ia ter a prova. Baciloácido é álcool ácido resistente. A gente recebia bastante. Fazia ali porque bar,
Basta, é uma coisa que é complicada de se ler. Então, assim, não é que é difícil, mas é porque ela é muito... Por exemplo, se você encontrar nenhum que é preconizado, né? Se não encontrar nada, você tem que varrer ela inteira. Se você achar um, você vai tentar achar mais. Mas se você achar 100 de uma vez, você não precisa ler mais. Você vai falar com 3 cruzes. Quanto menos você achar, mais difícil ela é. Então a lâmina frustrante. O experiência é uma frustrante. Você vai pegar, se não tem nada, você vai passar um tempão ali olhando e talvez não tenha nada. Então não tem. Também tem que ser muito BAD, endocárdio, derrame pleural, não dava pra fazer. Então assim, muitas vezes não tinha nada. Era só por desconfiança do médico mesmo. Ele mandava, tirar a prova. Mas esse ajuda, por exemplo, a gente vai ver, de repente, não tinha fundo. Teve uma vez que a gente passou do ponto. Não achei nada de barro, mas tem fundo. A gente foi lá e semeou numa placa de camoada para poder ver se crescer aquele fungo, se selecionar aquele fungo. Então tudo isso faz parte. Por exemplo, se eu não conhecesse, se eu não entendesse a estrutura do fungo, aquilo ia passar batido. Ou que se eu não entendesse que aquele barra poderia ser, eu poderia usar não só para identificar se houve uma coisa diferente, tem toda uma estrutura também, por exemplo, no grano, fazer um grano de material de aspirada com cabelo lá. Então a gente faz todo um estudo de as células que estão lá presentes, tem presença de polimorfonucleados. Tudo isso são coisas que a gente vai pegando com o tempo, a gente vai aprendendo. Então, mas tudo isso vai depender da sua. Você tem que ser metódico. Principalmente se você não trabalha sozinho. Que é a maioria das vezes, né? Mas tudo isso vai depender da sua. É mais difícil ter um lugar que contrata uma pessoa para ser o microbiologista, só ele vai lá. Não vai ter. Esse antigamente era o ideal. E tem lugares que trabalham assim, né? Inclusive lá onde eu trabalhava, a gente estava com uma assessora e ela trabalhava assim. Ela trabalhava sozinha no hospital, mas ela era muito antiga. Ela tinha alguns técnicos que lidavam para ela, ela ia para lá uma vez por dia, passava um período lá, fazendo uma leitura, levando os laudos. Depois eram os técnicos que cuidavam, mas só voltavam depois, de para outro hospital. Então, visto um pouco da tua experiência, tu tem um laboratório específico já partir de microbiologia, tu sabe informar qual é o protocolo vigente para KPC? Para KPC? Tu sabe informar qual é o protocolo? O que tu quer falar de Tipo protocolo? assim, a gente sabe que a KPC é uma bactéria muito forte, principalmente em ambiente hospitalar. Mas é bem comum isso. Tá comum? Tá muito comum. Apareceu a KPC essa semana, acredita? Acredito, a KPC para mim é parecido todo dia. O que é que acontece? Se faz muito controle de vigilância. Né? Se faz muito controle de vigilância e quando o paciente é KPC já faz isolamento. Você faz isolamento e faz o tratamento dele. O ideal seria que se fizesse também a confirmação. A gente trabalha muito com cromoaga. Já viu? Eu uso cromoaga. Para quem não conhece, é um meio de cultura. Tem algumas coisas específicas. Quando há uma bactéria específica, ela consegue crescer naquele meio, ela vai me dar uma cor e uma morfologia diferente para cada tipo de bactéria. Né? A gente trabalhava lá para a KPC, aparecia um crescimento esbranquiçado, um crescimento azulado também, roxo. Então, de acordo com a cor que aparece, né? É uma bactéria diferente. É uma bactéria específica. Uma bactéria diferente. Porque a gente fala de KPC, mas tem mais bactérias que existem nessa capa dentro. Então, hoje eu entendia, fala mais isolamento do paciente e aí lidando. Dependendo da bactéria, tem que ter muita bactéria resistente. Eu não sei como é lá no NERES. Né? Você que é onde você estagia hoje, você vê bastante isso, né? Atenta. Mas tem protocolos de se lidar, por exemplo, com polimedicina, que vai ser para algumas coisas que vão ajudar. Então, assim, vai se fazer, mas hoje está muito comum. ESPL, antigamente ESPL era assim, hoje em dia, quase todo mundo chega no hospital, tem gestitavanco também, trofófilo gestitavanco. Esse é um que é mais raro, isso é mais difícil de acontecer.
A gente lá, a gente tinha um protocolo de fazer, quando aparecia, confirmava outro teste, se confirmasse, informava a CCH e mandava para lá assim também, para confirmar, porque não era característico do hospital, a PCR. Você falou em CCIH agora. E aí, qual a importância do biomédico na CCIH de um hospital? Não só do biomédico, microbiologista, como tudo. Como no caso, quando eu falo de biomédico, eu estou generalizando todas as áreas de análise clínica. A CCIH é um esforço em conjunto do hospital. O áudio está bom. Todas as áreas de análise clínica. Vamos ver se a gente pode ser o meu aqui. Vou falar um pouquinho mais alto. O que a gente tem também assim, muito sobre o CCH é que a CCH é um esforço conjunto do hospital, como a gente tem outros comitês muito sobre e evitar lesões cutâneas, depressão, isso muito forte em vários hospitais, na verdade hoje eu acho que são todos os hospitais que têm, para evitar e entender qual é a microbiota daquele hospital. Todo hospital da região vai ter sua colonização de bactérias, né? A gente tem hoje no Brasil, a gente tem um PRCast, que é como se fosse um comitê, é um comitê brasileiro que estuda a microbiota do Brasil, certo? Então ele vai ter, por exemplo, quais são as bactérias que mais aparecem, como é que elas são identificadas, quais são os microbianos que são possíveis de se usar, quais são os halos, quais são os mix. A comissão fez, por exemplo, lá no Neves, eu sei que no Neves tem o White. O White que libera o MIC, que é a menor, a concentração mínima inibitória. Então isso vai ajudar, por exemplo, o médico a saber qual é a dose do antibiótico que ele vai ter que usar naquele paciente. Então tudo isso é regulado pelo BRCAST, que vai dar para a gente. Tem bactérias inclusive que nem estão bem em caixa, foram catalogados, na Serraça. A Serraça lá no outro está trabalhando com o CLSI. O CLSI é o outro internacional que faz esse padronização para poder fazer a resistência, o elo de resistência. Então, a CCH é esse conjunto dos médicos, infectólogos do hospital, de enfermeiros, do laboratório, e eles vão regular esse atendimento dos pacientes. Por exemplo, eles vão sempre estar de olho em todas as culturas, porque de repente aparece uma coisa que eles estão cientes que não faz parte, eles vão começar a tomar atitudes para aplicar os protocolos, como você tem perguntado. Então eles vão fazer esse controle do hospital como um todo. E aí alguns vão ter algumas técnicas para poder eles ficarem a par de todo o passo a passo, como eu falei, né, na microbiologia tem que ser muito metódico, mas por quê? Porque a gente vai ter que passar sempre relatórios para a CCIH do andamento de todas as culturas. Então, eu cheguei a fazer mais de 50 muito mais 50 pacientes, às vezes a gente só de urina era 25. E é pouco, né? Porque não é tão grande não. Eu acho que não deve ser maior. Mas é um volume muito grande, então tem que ter muito bem anotado. E onde era aquele paciente, e onde é que ele estava, qual é o nome, qual foi aquela amostra, em que horas foi coletada aquela amostra. A gente tinha cuidado muito grande também com a hemocultura, uma coisa assim. Lá a gente tinha, a um total, a gente chegou a trabalhar com quase 200 postos de hemocultura simultâneos. Teve a gente ocupar quase todos. Não, na época não. Quando chegou a marca nova de 120, parâmetros de 120 postos, a gente não chegou a ter isso não. Mas 110 a gente conseguia fazer simultâneo. Mais de 110 amostras, assim, porque ela vai durar até 5 dias, então em 5 dias a gente estourava 110 amostras e andava. Não fechava a conta. Tanto que isso é uma coisa que a gente tem muito dado, porque a hemocultura, por exemplo, ela dá muito problema de coleta, porque a gente tem, sabe que
que a nossa pele é colonizada por vários estáfilos, né? Então a gente, quando recebia, tinha muito cuidado e sempre era passado, sempre era educado para o pessoal coletava, para a enfermagem também tem muito cuidado na hora da coleta, porque se não fosse coletado, tivesse uma contaminação mínima que fosse, poderia dar um falso positivo, que acontecia bastante, né? A coleta às vezes até ia teve muita, era uma coisa assim, muito debatida, porque às vezes era muita gente para coletar e poucos coletadores, então ele não tinha muito tempo de fazer uma boa higienização. Isso é coisa muito só. Se for fazer isso, não colete. Melhor não coletar. Porque como é que a gente faz? Faz na maioria não, em todos os lugares vai ser assim. Se uma pessoa dá positivo em um, já é uma segunda para sepsis. Agora, quando é gram positivo estáfilo, né, que é comum em pele, a gente sempre vai ver se cresce em 2. Se crescer no 2 é um indicador de que realmente essa bactéria está circulando. É mais difícil, é raro, mas é preocupante. No hospital, porque eu estava muito com transplantes e procedimentos cardíacos, então o áureus ele é bem conhecido, causando endocardite, então já era bem preocupante. Mas de tempos em tempos, quando o hospital estava mais agitado, começava a dar muito positivo, porque tinha muito erro de coleta. Aí estavam os dois positivos. E agora? Então tudo isso é uma coisa que gera muita preocupação, principalmente tem que ser metódico. Sabe? Você tem que conseguir explicar bem, conseguir ter essa boa integração dos procedimentos para que a gente evite esse tipo de erro. É um acompanhamento multidisciplinar, né? Até porque, na grande maioria das vezes, todo microbiologista tem muito contato com o médico. Não que as outras áreas não tenham. Não, mas é mais. Mas é muito mais. Principalmente para explicar a interpretação. É mais porque isso aconteceu muito, tem muita comunicação com os médicos. Seja porque o médico ligava para a gente para saber por que nós não temos resultado, o que isso quer dizer, ou para questionar por que isso aqui foi feito, por que outro sempre saia lá o vai, né, fazer várias, às vezes se a gente digitasse e outro nome diferente, já ligava para isso aqui, por que foi feito esse? Aí tem que para explicar que tem sido uma digitação, então é mais um problema que precisa. Então, tudo isso é muito custoso. E comum, né? Comum. É o que acontece, então, assim, a gente para ver, às vezes a pessoa, em alguns locais, acontece que a pessoa está sozinha, assim, tem você e você para você fazer sem e-mail, leitura, colocar tudo na máquina e você digitar um por um, porque a máquina não é interfaceada. Interfaceada é quando a máquina já manda para o sistema e já escreve por você. Vai ter interface, mas nem é tudo. Mas aí acontece muito, não tá aí, é você e você para digitar, mas 120 amostras que você fez hoje, que você leu, só tem você para digitar. Então, é um erro humano. Está cometido pelo cansaço. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ela é um pouquinho polêmica, mas eu gosto de polêmica, então. Misericórdia. Já tenho medo dessa pergunta. Assim, a gente sabe que hospital particular e hospital público existem rotinas bem diferentes, até pela questão das pessoas, né, que frequentam esses lugares. Eu queria saber de ti uma rotina que você que ela tenha que, de fato, independente se o hospital for particular ou for público, que ela precisa fazer para que não haja como é que eu posso dizer? Que ela precisa fazer para que não é nem contaminação cruzada. Por exemplo, a pessoa chega no hospital com um micro-organismo, né? Uma bactéria. E aí no hospital acontece, sei lá, outra contaminação que potencialize aquela outra que o paciente já chegou.
E no hospital privado, eu vejo, por exemplo, que a gente faz, né, estágio, a gente vê que tem muito essa cultura de admissão, né, que faz a coleta. No público também tem isso. Tem que ter. É obrigatório? Eu vou dizer a você, Branco, o seguinte. Minha experiência, não falando de microbiologia, mas a gente vai ter dois tipos de testes, né? Tem o hospital público e o hospital privado. E a gente tem um hospital público e um laboratório privado. Mas eu vou dizer a você que para muita coisa o público funciona até melhor do que o privado em muitas coisas. Sabe? É a questão do que eu falei do começo. É você ser metódico e você ter processos. Muitas vezes no hospital público, apesar de não ter os mesmos recursos que o hospital privado em teoria teria, eles prezam muito pelo processo. E aí, às vezes, esses, por exemplo, de você ter os protocolos, como deve ser feito, acontecer, como certas coisas, vai acontecer de ser melhor seguido do que outro. Mas assim, uma regra, nunca um hospital particular não vai ter, tem também, sabe? Você tem que ser seguido, isso é norma. Mas o hospital público não fica nada a desejar, não. Assim, dentro das suas possibilidades também, né? A gente vê... Eu fiz essa pergunta porque uma pessoa que eu conheço, não é amiga, não é uma amizade próxima, mas é uma pessoa que eu tenho contato vez ou outra, e aí a filha dessa pessoa entrou com uma bactéria no sangue, eu não vou saber dizer qual é. E aí ela entrou com esse probleminha, só que no hospital a mãe da criança disse que ela teve outra contaminação por outra bactéria que foi no hospital, que ela não chegou lá. E aí ela descobriu essa outra bactéria quando ela já tinha saído do hospital. E aí, quando ela voltou para o hospital, foram fazer, né, os exames e tal, e viu que a bactéria ela tinha uma séria resistência, que hoje em dia não está também tão difícil de acontecer, porque a gente sabe que os desacerbados de antibióticos... Eu entendi mais a tua... Difícil de acontecer, porque a gente sabe que os desacerbados... O que acontece? Existem protocolos, existem estudos que apontam, já inclusive eles falam, que vai ter determinações da Anvisa e Ministério da Saúde, que determinam de quanto tempo pode ser considerado uma infecção hospitalar. A gente chegou, por exemplo, no caso de uma troca de prótese, válvula, alguma coisa, um cheiro, né? Até um ano depois aparecer uma infecção, vai ser considerado como uma infecção hospitalar. Vai acontecer. Acontece. Dentro do hospital, principalmente dentro de UTI, por ter um contato maior com antimicrobianos, com pessoas doentes, com pessoas que fazem uso, pessoas que têm sexo, pessoas que têm faz uso bem pesado de antibióticos mesmo, acaba havendo uma população de bactérias. É papel da CCIH, lá naqueles processos deles, conhecer e tentar combater. É impossível a gente chegar num certo. É impossível. Mas aí vai da CCIH do hospital analisar os resultados e chegar à conclusão de que está havendo um problema com este tipo de bactéria. Vamos tomar medidas profiláticas. De onde é que está vindo? Onde é que tem a maior índice? Pode ser que não seja, pode ser uma mudança externa. Como vão fazer? Então, por isso que eles fazem sempre esse levantamento estatístico. Mas desde o momento que você admite dentro do hospital, principalmente se você vai para um UTI, a chance de que essa pessoa tenha contaminação com a bactéria resistente é grande. É até por isso que no UTI se faz corriqueiramente que você vai estar fazendo cultura de urina, se tem alguma ferida, alguma coisa, já faz cultura daquela secreção, para ter certeza de que não está acontecendo essa contaminação. É uma contaminação cruzada. Pode ser.
para ter certeza. Mas é contaminação hospitalar, a pessoa vai ter, pode passar pelo ar. Então vai acontecer mesmo. Tem que ser, isso é um trabalho que a CCIH está envolvida. Observar esses casos e fazer medidas profiláticas para que não ocorra. Sabe, chegar, barrar uma área, fazer uma feira, fazer uma sepsia mais profunda, investigar e vai dar um protocolo da CCIH de fazer. E aí eu não estaria indo no hospital público ou no hospital particular, não. É porque, assim, tendo esse exemplo dessa pessoa, né, que foi no hospital público, eu vejo sempre lá no laboratório que faz os estágios daquele grupo, que tem a cultura de vigilância, e a gente sabe que a cultura de vigilância é muito importante nesse quesito. Saber qual tipo de bactéria está chegando no hospital, e aí saber quais bactérias que estão, né, circulando dentro do hospital e as que estão saindo do hospital, porque tem a cultura de vigilância de entrada e de saída, né? Claro, mas acontece, muitas vezes essa infecção está incubada. E aí ela aparece. Claro, mas acontece. Então por isso que existe esse tema. Eu não vou saber de cabeça agora todas, mas vai de 2 semanas a 1 ano. Dependendo do tipo de procedimento, dependendo do tipo dependendo do tipo de serviço que aquela pessoa precisa do hospital. Então é possível de acontecer assim, até por isso que existe a CCH, para fazer esse controle, saber que aquela pessoa entrou, saiu com bactérias, deveria ser feito sempre assim, mas às vezes passa despercebido. Assim, não é possível de se identificar. Como precisa de imunologia, mas assim, você deve saber que existe tempo de incubação. Se a pessoa já tem a janela imunológica, pode fazer o teste que for, a pessoa não apresentou, não adianta, não tem o que fazer. Mas aí também fica a responsabilidade do hospital, caso essa pessoa venha apresentar outra infecção, fazer esse controle. Já foi dito e redito e dito mais um pouco que a área de microbiologia precisa-se muito de expertise para a área, né? Mas eu vou só mais além. E quando a gente fala de microbiologia, a microbiologia não é só microbiologia hospitalar. A gente tem assim, uma gama muito grande de atuação. A gente tem microbiologia ambiental, análise de água, tudo isso vai do microbiologista. A gente tem uma área nova que está surgindo, muito bacana, interessante, que é fazer de fungos, que é uma expertise microbiologista. Sabe? Não é necessário você ter esse caso de ser microbiologista, mas se você é microbiologista, você vai ter outra visão sobre aquela coisa. Então tem muita gente, aqui no Brasil é mais incomum, mas eu já vi muito lá fora, o pessoal que tem em casa monta uma área de estufa para criar cogumelo comestível. Então tem isso em casa, o pessoal faz alimentícia, né? Indústria alimentícia também. Indústria alimentícia. A gente tem, por exemplo, toda a parte de aqui em João Pessoa, tem algumas cervejarias. E o microbiologista pode atuar lá dentro também. E você outras áreas de expertise, você outras coisas para se entender, porque tudo da fermentação vem do controle dessa bactéria. Você faz o controle do açúcar que vai presente, qual o tipo da bactéria que você está colocando, porque um tipo ela vai resistir mais ao álcool e ele vai conseguir dar uma concentração maior, outras vão dar menos, então vai ter uma concentração de álcool menor. Essa parte a alimentação da microbiologia me deixa louca. Eu já até pensei de fazer um trabalho, né, para colocar mesmo na faculdade e que, sei lá, em algum momento parei para pensar que podia ser até uma dissertação de tese, falando sobre a parte da kombucha. Pô, kombucha, eu experimentei kombucha há pouco tempo atrás. Essa parte aí eu sou apaixonada. Eu fiquei tentado a tentar arranjar um desculpa para fazer em casa. Eu não tinha pessoa que me doou, Antônio. É maravilhoso. Eu não fui buscar, ela me doou. E eu não tinha pessoa, um scoop e dentro do potinho. Eu não fui buscar, ela me doou. Não é de Léa kombucha. Ei, perfeita, Alice, cabedelo. E dentro do potinho. Perfeita, ela disse, pode vir buscar. É uma coisa assim maravilhosa.
é uma bebida saudável que você faz em casa. Ela disse, pode vir buscar. Vende em alguns lugares aqui, a pessoa vende ela é enlatada. Ela tem como ela não vai nenhum aditivo, ela tem para guardar pequeno. Mas é muito gostoso. É uma delícia. Muito gostoso. Tem tanto industrial, né? Pequenas indústrias, né? E tem também pessoas que fazem realmente caseira, como essa pessoa. Então tudo isso assim, a gente tem que olhar também a microbiologia como qualquer outra área da biomedicina, ela tem uma parte muito empreendedora. Você pode ter com em casa, ter um controle de qualidade, ter tudo isso, é uma coisa assim maravilhosa. São novos espaços que estão aparecendo, estão ficando mais fáceis de a gente poder ter essa introdução. E estando dentro da área da microbiologia, tendo a expertise de microbiologista, você vai ter um entendimento do processo muito diferente de outra pessoa que está só entrando e fazendo, estudando própria. Então você pode ter um nível de qualidade muito melhor. A kombucha eu acho fantástico porque é muito difícil você ter uma escala por conta de ser uma bebida que geralmente não leva aditivo, até o pessoal que consome procura que não tem aditivos. É feito só de chá, o Scoop, né? É só o chá e o que é o Scoop? O Scoop é uma colônia que se forma de várias bactérias que eles formam uma placa mesmo que você coloca dentro daquele recipiente com o chasco que você quer dar o sabor. Você coloca açúcar para que ele vá digerir tudo aquilo e gera a bebida com sabor. Tem até um gásinho até gasificado, mas é da própria fermentação da bactéria. E por sinal, tem algumas que tem um pouquinho de adição de álcool, porque essas bactérias são fermentadoras de álcool. Ele tem um índice muito baixo de álcool. Muito baixo, mas tem. E sempre vem. Tem umas que realmente tem um nível elevado de álcool, geralmente para não servir como bebida alcoólica. Aí tudo isso, esse controle vem do conhecimento do biologista. Você vai ter que estudar para você ter. Assim, eu nunca vi isso, mas eu imagino que tenha como você formar, você ir alimentando ali seu próprio espume, você ter. Tem, alimenta com açúcar mesmo. Açúcar. Não, você alimenta com açúcar, mas você tem, seleciona o que você quer. Então isso assim, é uma coisa que eu acho fantástica. E aí eu entro. Terminei biomedicina. O que é que eu preciso para ser uma microbiologista? Para ser um microbiologista, você hoje, para você tirar isso, eu sei que está em algum debate no conselho, se vai continuar sim ou não, mas o que eu sei hoje é que você precisa fazer pelo menos uma pós-graduação, certo? Uma especialização, ou você durante a graduação tem feito 500 horas de estágio em microbiologia, no laboratório de microbiologia. Então você já sai. Tem também a questão da prova tem a prova da Bebion, da Bebion você pode fazer também. Mas eu vou dizer por experiência própria, mesmo que você tenha este tempo em mãos, você tenha isso tudo, se você quer atuar na área clínica, sabe, busque você ter um tempo de um estágio voluntário, para você estar dentro do hospital, você pegar a rotina do hospital, você viver. Porque, claro assim, falando muito francamente, assim, como alguém que fez pós, que já deu aula em pós, que conhece e vê muito aluno estão pedindo dica. Eu ia falar justamente, perguntar isso, a questão das pós-graduações. Pedindo dica, eu, sendo bem sincero, se você quer fazer uma pós-graduação de uma pessoa, eu não, sendo bem sincero, se você quer fazer eu aconselho você buscar uma que você acha bacana, mas eu não nenhum que tenha uma experiência prática. Eu aconselho você buscar uma que acho que é muito eficiente. Eu achei que tem. Das que eu conheço, não tem então, assim, se alguma tiver, me corrija, eu faço propaganda inclusive, mas Ó, o pessoal aí que tem pós-graduação em micro, tá? Com prática, avisa aqui pra gente. Essa coisa até que eu debato Ó, o muito. pessoal aí que tem pós-graduação em micro, tá? Aqui na Com prática, tem estrutura pra pra isso. gente. Mas aí foi questão da procura, não é tão grande, micro não é tão grande a procura. Tem algumas pessoas, tem algumas pós-graduações que conseguem fazer, mas às vezes o custo-benefício
é um custo alto para assim, para poder ter uma pós com material que o pessoal possa ver, que tem uma sessão de estágio, uma coisa assim. Mas assim, se te ofertar, seria uma coisa Muito boa. de alta qualidade. Vamos lá discutir, né, a gente? Alunos teriam, só aqueles alunos que gostam, né, de fazer barulho. De vez em quando a faculdade faz umas pesquisas para ver quais são as pós-graduações pessoais, os públicos, para gente saber. Claro que vindo aqui na faculdade, mas mais que vocês continuassem conosco, continuar com vocês. Quem está ofertar, o melhor que a gente tem é ofertar. Mas hoje assim, a gente tem, eu não conheço nenhum específico, mas eu sei que tem algumas muito boas em Recife. Mas hoje vão dar uma oportunidade bem melhor. Não conheço nenhum específico, mas eu tenho muitas online. Porque assim, mais busca um contato, alguém, às vezes os próprios professores conseguem esse contato para você ir ter essa vivência dentro do laboratório, ou seja, estar a mão na massa, pelo menos ver isso sendo feito, para você ter a melhor experiência possível. Claro, ter um bom professor é excelente, ter materiais que são ofertados para você é excelente, mas também parte da dedicação própria. Assim, é uma coisa que vai muito de você. Como eu falei, a parte da microbiologia, mais do que os outros, é uma parte de muito que você tenha o seu método, você tenha bem descrito como você quer fazer as coisas para você não perder tempo. Porque tempo em microbiologia é ouro. E se você para você entender o que você vai, qual o próximo passo que você vai dar, você já caiu, você era para ter dado 3 passos para frente. Então, mais importante até do que a pós-graduação é você ter esse contato prático. É a dica que eu vou dar. Legal. Tem mais alguma coisa? Bom, eu sanei todas as minhas dúvidas, mais do que eu imaginava, na verdade. Bom, Antônio, eu queria agradecer a tua presença. Vamos encerrar porque o tempo da live também tá, live de 1 hora. Tá já nas últimas. Pra ir embora ali e arrasta pra cima. E aí a gente vai precisar encerrar. Por mim, eu ficaria aqui a tarde inteira falando de microbiologia, porque realmente é uma área que eu sou apaixonada. Gosto de diversas outras áreas, mas micro pra mim é aquele que tem um lugar no meu coração ali. E, enfim, desde quando eu entrei na minha medicina. Mas infelizmente nosso tempo não permite. Tem mais algum adendo que você queira dar? Eu sei que você foi muito direto, muito sucinto, deixou nenhuma dúvida dentro das coisas que a gente perguntou. Eu espero não ter deixado nenhuma dúvida, mas que se quiser colocar mais algum adendo aí, mais alguma informação que não deu tempo de você falar. Não, eu vim disposto a sanar dúvidas, eu acho que assim, eu não trouxe nada meu, para fazer a minha experiência da vida de vocês. Eu devo oferecer, mas o meu, mas para falar nada da minha. Então é isso, obrigada mais uma vez. Até as próximas, vão ter outras oportunidades com outros temas, outros assuntos. E a gente aqui é aqueles alunos que gostam de puxar até o última gota do caroço. Sabe que pode sempre me chamar. Obrigada. Tchau. Salve esse garoto. Sabe que pode sempre me chamar. Obrigada. Tchau. Salve esse garoto. Excepcional, Não quero não, quem tem acesso é Ronaldo. Ronaldo? Ia mesmo. Só quem tem acesso a esse negócio é Ronaldo, eu tinha pedido várias vezes. Não tem um suquinho, nem um refrigerante. Parabéns pelo Dia das Mães, cara. Eu falei isso na live. Tem café, mas tu não vai comer, né? Não tô tomando café não. Tá bom. Oi, infelizmente. Ai. Branca, tu vai querer? Você já estão vendo os seus períodos já? Que eu tô no quinto. Eu tô no quarto, né? Eu tô no quinto ligado no rádio.
colocar alguma coisa no teu e-mail, chegou. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó. Eu ia estar trazendo, não consegui trazer meu computador hoje, mas vocês não tem o Instagram, o YouTube para fazer live? Tenho, a gente ia fazer hoje, só que eu não sabia que a primeira live precisa de pedir autorização 24 horas antes. Porque quando a gente fez o canal no YouTube, a gente... Eita, peste, deixa eu...